ganhar cada vez mais e continuar pobre? Paulo Vieira, é possível isso? É. Basta não entender a visão de ativo e passivo. Digamos que aqui é o passivo. Aqui é a relação dos seus ativos. E aqui é a sua renda. Então vamos lá. O jovem tem aproximadamente 23 anos, é bem sucedido, ganha R$ 5.000 por mês. Essa é a renda dele. Trabalha bastante, dedicado e ganha R$ 5.000 por mês. Com essa renda ele compra o seu primeiro apartamento, uma residência. A sua residência, obviamente uma pequena residência, começo de vida. E essa residência tem a conta do condomínio. Mas não só isso, ela tem a conta de luz, gás, tem também o IPTU e outras contas mais. E nesse momento, no começo da vida, nós olhamos para esse jovem e perguntamos qual é o ativo que ele possui. E observamos o ativo e entendemos, ele não tem nada de ativo. Ok, o tempo passa, ele é comprometido, o que ele antes ganhava 5 mil, agora ele ganha R$ 10.000. E nós poderíamos entender que nesse momento, ganhando o dobro, agora ele vai ser um homem rico. Mas o que é que nós vemos na prática? Ele já tinha o seu apartamento, sua residência, e agora ele compra o primeiro carro. Ele compra um carro popular. E esse carro popular tem contas, tem despesas. Entra o combustível toda semana. E quanto maior o carro, mais sofisticado o carro, maior o gasto de combustível. Tem IPVA, tem manutenção e tem seguro. Então nós vemos que ele ganha 10 mil, mas suas contas aumentaram. E esse jovem, nós olhamos de novo para a vida financeira dele e vimos que ele continua não tendo nada de ativo. Tem muitas contas a pagar e nada de ativo, nada que lhe gere uma renda passiva. E ele agora não ganha mais 10 mil, agora ele ganha R$ 15.000. Prosperou, é o gerente, um diretor, e ele ganha R$ 15.000. E aí nós imaginamos que agora ele vai ter ativos, criar riqueza, bens que gerem uma renda para ele constante. Mas vimos que não. Agora ele compra o segundo carro, o carro número 2. E de novo, contas de combustível, contas de IPVA, conta de manutenção e seguro. E esse jovem, olhamos para ele, já não é tão jovem assim, e vamos ver o que é que ele tem de bens. E ele continua não tendo nada de bens ativos que gerem rendimento para ele. Ele continua ainda hoje completamente dependente do seu trabalho, do seu esforço próprio, diário, mensal. Ele não pode adoecer. Ele tem que continuar trabalhando incessantemente para manter esse novo padrão de vida. Só que ele prosperou ainda mais. O que antes era 15 mil, agora ele ganha R$ 20.000. E sabe o que mudou aqui? Nada. Apenas entrou mais uma casa de praia. E ele continua não tendo nada de ativos. Essa é a vida que nós vemos do povo brasileiro. À medida que ganham mais, gastam mais e continuam pobres, sem rendimento, apenas com despesas constantes que lhes obrigam a trabalhar cada vez mais com mais empenho, indiscutivelmente, como escravo do seu trabalho, escravo do dinheiro para manter esse novo padrão de vida. Essa é uma visão limitada. Essa é a receita. Como ganhar cada vez mais dinheiro e continuar pobre. Agora você vai ver o que é que os ricos fazem para ficarem ainda mais ricos. Essa é a questão. O que os ricos fazem para ficarem ainda mais ricos. E aí nós entramos no mesmo padrão. Ativos e passivos. No outro caso, nós começamos com uma renda de R$ 5.000. É a mesma coisa. A mesma renda de R$ 5.000. E aqui nós temos os passivos, a coluna dos passivos, você sabe o que são passivos, e a coluna dos ativos. E aí, nesse novo exemplo,
onde os ricos fazem para ficarem ainda mais ricos, ou as pessoas de mentalidade rica fazem para se tornarem ricos. Nos passivos, a primeira coisa que essa pessoa fez foi comprar um carro, e nós respeitamos isso. Ele precisa se locomover, ele precisa ir e vir, e esse carro, obviamente, tem combustível e é uma despesa. Esse carro tem o IPVA, ele tem seguro, ou deveria ter, e tem manutenção também. E essa pessoa, ele entende como ficar rico, ele aprendeu como ficar rico. E aí ele faz a sua primeira aplicação financeira. E ele tem dividendos mensais. E aí ele não para. Ele ainda continua ganhando 5 mil reais, tem aplicação financeira e ele compra o seu primeiro terreno. Ele investe no primeiro terreno, que nesse momento não tem dividendos, mas tem valorização. E o tempo passa. E agora ele continua com o mesmo carro. Ele não gerou novos passivos, mas ele gera novos ativos. E ele comprou um apartamento. E agora essa pessoa, como da outra vez, é um profissional dedicado, esforçado, e ele não ganha mais 5 mil. Agora ele ganha 10 mil reais por mês. Interessante, ele continua apenas com o carro dele, o mesmo carro. Só que agora ele investe também num apartamento. Apartamento esse que ele deu entrada e está pagando basicamente todas as prestações com o próprio aluguel, porque ele botou para alugar, gerando mais renda para ele. E aí ele continua, ele não parou nisso. Ele não parou nisso. E ele investe agora em ações também. Ações porque ele busca uma valorização. E agora ele continua sendo o mesmo profissional esforçado, talentoso, e ele não ganha mais 10 mil reais. Agora, essa mesma pessoa ganha 20 mil reais. Exatamente, 20 mil reais. E sabe o que acontece com ele? Ele tem seus dividendos das aplicações financeiras, ele tem um terreno que ele vendeu porque valorizou muito, ele tem um apartamento alugado e ações. Ele fez os seus bens ativos renderem uma renda constante para ele. E sabe o que ele fez nesse momento? Nada. Ele continua com o mesmo carro, aumentando ainda mais sua renda passiva. E nesse momento ele tem um galpão que ele aluga muito bem. E não apenas isso, ele também comprou uma casa que também está alugada em área comercial. Então agora nós vemos que ele tem uma casa alugada, um galpão, tem ações, tem apartamento, o terreno ele já vendeu, mas continua com suas aplicações financeiras. Ele tem um salário de 20 mil reais, mas sabe o que acontece? Isso foi acrescido com mais um rendimento de bens passivos do mesmo valor do seu prolabore, do seu salário. Seu rendimento total agora é 40 mil reais. E o que é que nós vimos daquela pessoa anteriormente? Ganhava 20 mil reais e pagava conta de 20 mil reais. Hoje, agora que ele tem essa renda de 40 mil reais, o que é que ele faz? Ele compra a sua casa própria. A casa própria não é qualquer casa, é a casa dos sonhos. Mas não apenas isso, e só usando sua renda do seu prolabore ou do seu salário. E ele também compra uma casa de praia. E ele pode comprar também o carro número 2 da casa. E na verdade ele pode casar. E nesse caso, ele está usando apenas os 20 mil reais dele de salário que ele ganhava já. E ele tem outros 20 mil reais que ele continua investindo nos seus ativos. Essa é a diferença de um pensamento de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre. Com 20 mil reais ele paga todo o seu custo de vida. E com os outros 20 mil reais da renda ativa, ele fica cada dia mais rico. E aí eu não posso esquecer de uma passagem bíblica que diz: aquele que não tem, até o que tem será tirado, e ao que tem, lhe será acrescentado. Essa passagem retrata exatamente essa maneira que os ricos pensam e agem. A relação entre passivos